Dando continuidade ao nosso curso, vamos à nossa segunda aula do nosso segundo módulo, como a Bíblia foi escrita. Então nós vamos estudar hoje de que forma que esse livro veio sendo escrito, esses 66 livros, até chegar na nossa mão. E a primeira coisa que eu quero afirmar para você é que não foi Deus que escreveu a Bíblia. Sim, mas calma aí. Não foi Deus que escreveu a Bíblia. Deus, ele é o autor da Bíblia, mas ele não é o escritor da Bíblia. Isso quer dizer que Deus, ele não escreveu com suas próprias mãos a Bíblia, mas Deus, ele como autor da Bíblia, absoluto, ele é o autor da Bíblia, ele inspirou homens, ele falou com homens, inspirou o coração de homens e mulheres para que eles pudessem escrever as profecias, escrever a história, escrever as palavras que Deus estava dando a eles. Então, Deus é o autor. A Bíblia, como ela foi escrita? A Bíblia foi escrita por homens, inspirada por Deus, mas escrita por homens. Escrita por homens de diversas idades, diversas culturas, diversas épocas diferentes, diversas situações econômicas diferentes. A Bíblia, ela foi escrita por agricultores e por reis. A Bíblia foi escrita por homens simples e por homens importantes. A Bíblia foi escrita por pescadores, mas também foi escrita por outros que eram homens letrados e estudiosos. Então, a Bíblia foi escrita em várias épocas, por vários homens de várias culturas, de várias idades e situações diferentes. E a Bíblia, ela foi escrita em um período, veja bem, de 1500 anos levou para ser escrita a Bíblia. Olha, que interessante, né? Esses livros, todos esses 66 livros reunidos, eles abrangem um período de 1500 anos para ela ter sido escrita totalmente. É muito tempo, não é verdade? Mas o Espírito Santo de Deus, desde o primeiro escrito, desde o primeiro que começou a escrever inspirado por Deus até o último, o Espírito Santo de Deus, ele fez questão de registrar nesses livros, nesse livro chamado Bíblia, tudo aquilo que é mais importante, mais essencial, mais fundamental. Nada ficou de fora do que é importante para a nossa vida cristã, para que nós possamos conhecer a Jesus e sermos salvos através desse livro, em nome de Jesus. Então, esse é um livro maravilhoso demais. E a Bíblia, ela não foi escrita, né? Hoje nós temos aqui no Brasil, temos aqui a Bíblia em português, na nossa língua materna. Mas a língua, ela originalmente não foi escrita em português. A Bíblia, ela foi escrita basicamente em 3 línguas diferentes. Primeiro, ela foi escrita em hebraico. Algumas partes da Bíblia foram escritas em aramaico e outras partes da Bíblia, principalmente o Novo Testamento, foi escrita em grego. Então, a Bíblia foi escrita nessas 3 linguagens, né, tão diferentes para nós aqui do Brasil. Então, elas foram escritas nessas línguas, o Antigo Testamento escrito em hebraico e aramaico e o Novo Testamento escrito em grego, que era a linguagem utilizada naquela época na qual os apóstolos estavam inseridos. E a partir desses rolos, desses papiros, né, como nós vimos na aula anterior, dessas cartas escritas nessas línguas, alguns homens, eles traduziram esses livros para outras linguagens. Então, a Bíblia em hebraico, que foi escrita em hebraico e em aramaico, ela foi traduzida do hebraico e do aramaico para o grego, que era a linguagem utilizada nos séculos posteriores à ressurreição de Jesus, ao início da igreja. Então ela foi traduzida do hebraico e do aramaico, traduzida para o grego, né? Essa tradução, ela foi chamada de Septuaginta. E eu quero te contar um pouco da história dessa tradução. Para você, de repente, você pensa assim, mas
Será que essa tradução, essa cópia do hebraico para o grego, será que foi fiel? E eu quero te dizer que cada tradução da Bíblia, por ser considerado um livro tão importante, esses homens, esses tradutores, eles levavam anos e anos para que fosse uma cópia exata, perfeita, revisada, para que não houvesse nenhum erro, nenhuma mudança no texto original. E, aliás, esses textos originais no hebraico, esses rolos, esses papiros, ainda existem atualmente. Isso é incrível, isso é impressionante. É muito raro um livro tão antigo ainda existir as cópias originais. E nós ainda temos hoje em museus, né, em lugares específicos, guardados, muito bem guardados, nós temos ainda cópias originais desses textos, né, que podem ser comparados e verificados que a tradução que nós temos hoje, ela é fiel às traduções originais da forma em que foi escrita. E essa Septuaginta, ela é chamada de Septuaginta porque foram 70 tradutores. Esses homens, estudiosos, escritores, eles se reuniram, cada um deles tinha uma cópia do Antigo Testamento em hebraico e aramaico, e eles se reuniam em salas separadas, em locais separados, veja bem, e cada um deles fazia uma cópia de uma página da Bíblia. Passavam o dia e faziam uma cópia de uma página da Bíblia. Traduziam do hebraico para o grego. E no final do dia, esses 70 estudiosos tradutores se reuniam e comparavam a sua cópia com a cópia do outro, com a cópia do outro, com a cópia dos 70, para ter certeza que cada cópia foi feita exatamente idêntica. Dos 70 estudiosos, a cópia daquela página, daquela única página, precisava ser exatamente idêntica, sem nenhuma mudança, sem nenhum erro. Então, para você ver como houve muita seriedade, muita dedicação na tradução. Depois, uma outra tradução chamada Vulgata, foi uma tradução encomendada, solicitada através de um papa. Foi solicitada que fizesse uma tradução do hebraico, do Antigo Testamento em hebraico, para o latim, né? Então, veja só quanto empenho, quanta dedicação e quanta seriedade foi aplicada por esses homens, por esses tradutores no processo de tradução da Bíblia, para que a Bíblia que chegou até nós fosse a Bíblia fiel aos seus escritos originais. Então você sabe que a Bíblia que você tem hoje nas suas mãos, muita dedicação, muita seriedade foi aplicada para que você tivesse a Bíblia no mais próximo possível, mais fiel possível aos originais da forma em que ela foi escrita. E assim a Bíblia ela foi sendo traduzida do hebraico para o grego, do hebraico para o latim, de várias formas, em várias versões diferentes. Até que chegou um certo tempo da história da igreja, na época em que a Igreja Católica era a religião dominante no mundo, né? Os papas eles, né, tinham o controle da Bíblia. E esses papas, infelizmente, eles decidiram que a Bíblia não era um livro que o povo, a população deveria ter esses livros, né, essas Bíblias nas suas mãos, porque eles consideravam um livro perigoso. E de fato, a Bíblia é um livro perigoso. Um livro perigoso no sentido de que, se você quer prender uma população, se você quer prender pessoas em uma mentira, em um engano, basta você tirar a Bíblia das suas mãos. Basta você impedir as pessoas de ler. E então você pode manipular essas pessoas dizendo que Deus ele pensa dessa forma ou daquela forma, ou Deus quer isso ou aquilo, e as pessoas ficam refém da opinião de uma pessoa que pode estar manipulando, né, dizendo aquilo que Deus não disse. E infelizmente esses homens eles estavam com a intenção de manipular as pessoas ao seu próprio favor, para o seu próprio ganho pessoal.
e dessa forma eles então decidiram que a Bíblia era um livro proibido. Veja bem, eles passaram a proibir a leitura bíblica. E quando as pessoas iam até a igreja para participar da missa, a missa ela era falada, rezada, né? A liturgia era feita em latim. E as pessoas, a população, elas não conheciam essa linguagem. Então a Bíblia era lida em latim e toda a liturgia era feita em latim e as pessoas iam na igreja, iam na missa e elas não conseguiam entender nada do que estava sendo dito. E então depois os padres, eles ensinavam aquilo que lhes convinha, né? Então a Bíblia foi proibida e foi considerada, na verdade, ela foi listada pela Igreja Católica na época da Inquisição como ela foi colocada na lista de livros proibidos à leitura, né? Então a população era proibida de ter acesso à Bíblia. Mas Deus, ele é o autor da Bíblia. Deus, ele é soberano. E mesmo quando homens manipulam, tentam de todas as formas de proibir as pessoas de lerem, de ter acesso à Bíblia, Deus, ele levanta pessoas, levanta homens que vão, na verdade, colocar a Bíblia e a verdade na mão das pessoas. E assim foi. Alguns homens, mesmo debaixo de perigo, mesmo debaixo de proibições, em risco das suas próprias vidas, esses homens pegaram essa Bíblia em latim e começaram a traduzir essa Bíblia para a língua popular do povo, de forma escondida, né? Esses homens, eles começaram a traduzir a Bíblia para o alemão, traduzir a Bíblia para o inglês, e quando a Igreja Católica descobriu isso, essas traduções, eles perseguiram esses homens. Muitos desses homens, meus irmãos, vejam só, eles foram queimados em fogueiras, acusados de serem hereges por traduzir a Bíblia para o idioma em que as pessoas pudessem ler. Veja só, meus irmãos, veja só. Mas esses homens, eles estavam dispostos a colocar a Bíblia nas mãos das pessoas. Eles diziam, não é apenas o Papa, não é apenas os padres que podem ter a Bíblia. Nós queremos, porque sabemos que essa é a vontade de Deus, que cada homem e cada mulher tenha uma Bíblia dentro da sua casa, possa ler a Bíblia por conta própria, possa descobrir a vontade de Deus e não ser mais enganado por ninguém. Então esses homens traduziram a Bíblia para o alemão, para o inglês, né? Homens que fizeram parte da reforma protestante. Por isso nós somos chamados de cristãos protestantes, porque nós protestamos, aqueles homens, eles protestaram contra a dominação da Igreja Apostólica Romana, contra esse tipo de absurdo, né, que era uma das principais, que era tirar a Bíblia das mãos do povo e acrescentar as suas próprias opiniões e ideias e tradições àquilo que não estava escrito na Bíblia. Então, esses homens traduziram a Bíblia e a Bíblia veio sendo traduzida. Mas lembre-se, não foi sem muita luta. A tradução da Bíblia que você tem à sua mão, ela não chegou a você de uma forma pacífica. Muitos desses homens, lembre-se sempre disso, para que você possa valorizar a Bíblia que você tem. Muitos desses homens foram perseguidos, foram considerados como hereges, muitos foram queimados vivos apenas pelo fato de traduzirem a Bíblia. Veja só, meus irmãos, que absurdo. A Bíblia, a tradução da Bíblia, ela, quando foi encontrada nessas traduções para o alemão, para o inglês, elas eram queimadas em praça pública como livros hereges. A Igreja Católica considerava que apenas a tradução deles era permitida. Então, muitas Bíblias foram queimadas porque, de fato, eles não queriam que a Bíblia estivesse na mão do povo. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse, que a Bíblia fosse escondida e limitada. Mas Deus a cada dia levantava mais pessoas e mais pessoas para traduzir e para distribuir a Bíblia.
E assim a Bíblia chegou até as nossas mãos. Veja que privilégio que você tem. Você e eu, nós temos um grande privilégio. O privilégio de ter a Bíblia nas nossas mãos. Nós podemos abrir a Bíblia na nossa casa e agradecer a Deus, Senhor, muito obrigado, porque homens se dedicaram na tradução dessa Bíblia para que eu possa, hoje aqui na minha casa, eu possa abrir a minha Bíblia e ler. E aí você se pergunta assim, mas como que a Bíblia chegou até o português? Como que a Bíblia chegou até no Brasil? Né? Nós temos hoje uma tradução que não sei se você conhece, já ouviu falar, mas é a tradução João Ferreira de Almeida. Ela é considerada a primeira tradução para o português. João Ferreira de Almeida foi um pastor, ele foi um pastor protestante que dedicou uma grande parte da sua vida, muitos anos da sua vida, na tradução da Bíblia. Em 1961, aproximadamente, então veja que nós temos um grande privilégio, o privilégio de ter a Bíblia nas nossas mãos. E de repente você pode se perguntar, sim, mas a Bíblia foi traduzida do hebraico, do grego, para o latim, para o alemão, para o inglês, mas e como que a Bíblia chegou nas nossas mãos? A Bíblia chegou em português, né, através de um pastor protestante chamado João Ferreira de Almeida. Ele foi um dos primeiros a traduzir a Bíblia. Começou traduzindo o Novo Testamento e depois o Antigo Testamento, traduzindo para o português, né? Em cerca de 1681. No ano de 1681, né, por volta desses anos, ele estava ali traduzindo a Bíblia para o português. Então chegou até nós. Essa daqui é a versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Por que isso? Porque existem essas siglas, né? Revista e corrigida, revista e atualizada, nova versão. Por quê? Algumas pessoas elas pensam, mas eu acho que a Bíblia não pode ser alterada, eu acho que essas versões, a nova tradução é atualizada, eu acho que Deus não se agrada disso, porque eles estão alterando a Bíblia, mas na verdade não é uma alteração do conteúdo da Bíblia. O que nós não podemos fazer é acrescentar ou tirar, né, o conteúdo da Bíblia, as palavras da Bíblia. Mas a língua original da Bíblia não foi o português, né, foi o grego. E do grego, para ser traduzido para o português, é necessário uma transliteração, né? Então foi isso que João Ferreira de Almeida fez. Ele transliterou do grego, do hebraico, do latim, transliterou para o português, né? E quando João Ferreira de Almeida fez essa tradução em 1681, era uma linguagem diferente da nossa, uma linguagem coloquial. Existem algumas palavras que nós não usamos mais no nosso dia a dia. Então, por isso vem a revista e corrigida. Então, ela foi revisada, foi corrigida. Se havia algumas palavras que na nova ortografia, então tem a revista e atualizada, como algumas palavras que não se usam mais no português, ela é atualizada. Então nós temos a nova versão internacional, que é a NVI, temos a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Então o que eles fizeram? Pegaram palavras que não são comuns no nosso vocabulário e mudaram essa palavra, não mudaram o conteúdo da Bíblia, ou as frases originais, ou a intenção original do autor, mas apenas colocou uma palavra de forma que nós possamos compreender melhor, entende? Então é importante você entender isso, você escolher a tradução da Bíblia, né, que melhore, que facilite o seu entendimento. Porque o importante é que você consiga ler a Bíblia e compreender a palavra de Deus.
né? Compreender aquilo que Deus está dizendo. Então, por isso existem essas diferentes traduções que mantém-se o original, a intenção original do autor, porém utilizando palavras que dentro do português sejam mais compreensíveis a nós e para a nossa época. Ok? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido como foi escrita a Bíblia, né? Então, resumindo, a Bíblia ela foi escrita por homens, mas ela foi inspirada por Deus. Deus é o autor da Bíblia que inspirou homens de diversas idades e culturas e tempos diferentes a escreverem a Bíblia. E essas escritas foram feitas em hebraico, aramaico e grego, né? Então, basicamente, esses três idiomas que foram escritos a Bíblia, e então depois elas foram traduzidas, transliteradas, traduzidas do hebraico e do aramaico para o grego, depois do grego para o latim, e assim para o espanhol, para o inglês, para o alemão, e depois, através de João Ferreira de Almeida, temos a tradução para o português, e agora temos várias outras versões da Bíblia em linguagens mais acessíveis. Então, eu quero te dizer isso, lembre-se sempre, essa Bíblia que você tem é um grande privilégio. Valorize e leia a sua Bíblia.